Atualmente, nos vemos em um tipo de era do riso, onde é legal e descontraído rir, e as propagandas, os jornais, o cinema e os programas de TV querem ser descontraídos. Porém, esse riso é raramente encontrado nas ruas. E há dois tipos do riso que o vocabulário distingue. O gueulã, que é o riso simples e subtendido, e o cataguelã, que significa rir de. É o riso agressivo e zombeteiro. O riso é naturalmente ambíguo e ele pode expressar tanto a alegria pura quanto o triunfo maldoso. E é por isso que ele é tão interessante. E para falar do riso, eu preciso voltar para o berço da civilização, que é a Grécia Antiga. Em um papiro grego, datado do século III, descoberto em Tebas, no Egito, tem em si a seguinte história. Tendo rido Deus, nasceram 7 deuses que governam o mundo. Quando ele gargalhou, fez-se a luz. Ele gargalhou pela segunda vez, tudo era água. Na terceira gargalhada, apareceu Hermes. Na quarta, a geração. Na quinta, o destino. Na sexta, o tempo. Depois, pouco antes do 7º riso, Deus inspira profundamente, mas ele ri tanto que chora, e de suas lágrimas nasce a alma. Entre várias histórias, há uma onde Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia, marido de Afrodite, a deusa da beleza e do amor, encontra a deusa aos beijos com Ares, o deus da guerra. Então, ele prepara uma rede divina e prende os dois no ato, e chama os outros deuses que riem da situação degradante que se encontram Ares e Afrodite. Através desses dois mitos é possível identificar a dualidade em relação ao riso dos deuses gregos e também concluir que a relação dos gregos com o riso era boa. Os gregos costumavam festejar bastante, eles inclusive tinham um deus para isso. Dionísio era conhecido como deus do vinho, da fecundidade, da alegria e das festas. O riso primordialmente se manifestou através das festas dionisíacas. Sendo festas cívico-religiosas, elas tinham o intuito tanto de ganhar a benção dos deuses, quanto de suavizar conflitos internos dentro da polis. Esse riso orgástico e devoto era bem aceito na sociedade, mas não era o único riso existente. Dionísio também era o deus do teatro, e é no teatro que o riso aparece de um modo diferente, não exprimindo a felicidade ou honrarias a um deus, mas criticando e ridicularizando os políticos e filósofos da época, e até mesmo os deuses. Em 5 a.C., a Guerra do Peloponeso coloca a democracia grega em perigo, e, como autodefesa, eles se voltam contra tudo que parece ameaçar a ordem da cidade. É criado um decreto que prevê perseguições contra aqueles que não acreditam nos deuses reconhecidos pelo Estado, e em 415 a.C. é condenado Diágoras, o ateu. Em 399 a.C., Sócrates será acusado de impiedade. Esses primeiros ataques contra o ateísmo coincidem com os primeiros questionamentos sobre o riso. O riso e o ceticismo começam a ser vistos como fatores diluentes dos valores cívicos. É o fim do riso crítico, visceral, animalesco e sem limites. Agora ele precisa ser vigiado e submetido a regras, e os filósofos vão se encarregar disso. Platão, Aristóteles e Plutarco são alguns dos filósofos que vão se levantar contra o riso. Platão chega a sugerir a proibição do riso por lei. Ele quer reprimir a arte e a literatura quanto a representar homens importantes rindo, por ver o riso como algo degradante à imagem de alguém. Sugere também proibir as pessoas de rirem de homens políticos, e quando o assunto são deuses, Platão considera uma blasfêmia e, portanto, um crime a representação dos deuses rindo, já que para ele o riso é feio e imperfeito, e não existe no mundo divino, que é perfeito. Para Aristóteles, o riso só pode existir em pequenas doses para tornar mais agradável as conversas. Ele considera o riso esteticamente feio e diz que esse é o motivo de não se encontrar pinturas rindo, além de considerar o gênero comédia inferior à tragédia. E Plutarco liga diretamente o riso ao ateísmo. Não há mais espaço para o cômico no divino, e ele adquire um teor diabólico. O diabo utiliza do riso para acabar com a fé na criação. Assim, o pensamento grego pagão abre as portas para a rejeição cristã ao riso. O cristianismo é bem sem graça. Digo isso no sentido de que o riso não é natural a ele. É uma religião séria por excelência. Seus dogmas e sua história provam isso. Jesus nunca riu, e o Deus cristão é o único Deus que não ri. Afinal, do que poderia rir um ser onipotente, onisciente e onipresente? Todos esses conceitos foram construídos na Alta Idade Média. Seguindo a visão cristã da Alta Idade Média, o riso foi criado a partir do pecado original, uma resposta do diabo a Deus. Ao comer do fruto proibido, Adão torna-se aquilo que não deveria ser, e agora temos do que rir. Essa imperfeição é o motivo da risada.
O riso é a constatação de um erro e torna-se um consolo dele. Você já ouviu aquela frase, rir para não chorar? Bem, é daí que surge a recriminação do riso. Não deveríamos rir dos nossos pecados, deveríamos chorar por eles. O primeiro riso que temos na Bíblia é o de Sara e Abraão, quando Deus diz para eles que eles deveriam fazer um filho. Abraão ri de felicidade, mas Sara ri porque os dois já são velhos, e por isso ela é repreendida. Em lembrança desse riso, seu filho se chamará Isaque, que significa filho da alegria, ou ele irá rir. E esse é um dos pontos de sustento das teorias sobre o riso bom e o riso mau. Não há nenhuma menção positiva ao riso no Novo Testamento. Quando se fala dele, é apenas para condená-lo. E daí surgiu um mito sobre as consequências mortais do riso. E já que não é dito que Jesus riu, então é porque ele não riu. E que os cristãos não podem rir, já que devem imitar Cristo em tudo. Afinal, na Bíblia diz: Felizes vós que chorais agora, vós rireis. Infelizes vós que ris agora, ficareis em luto e chorareis. Logo, era preferível o choro ao riso. Afinal, se rirmos muito, podemos esquecer o medo constante que precisamos ter do inferno. Hoje, como vivemos na era do riso, onde todos falam dos benefícios de rir, a religião redescobre o riso bíblico. Afinal, a tristeza não está mais tão na moda e não atrai mais tantos fiéis. As pessoas focam no que querem focar e ignoram o que querem ignorar, não apenas no contexto religioso, é claro. Hoje focamos no que a Alta Idade Média quer ignorar, o incentivo à felicidade que há na Bíblia. Bem, não há textos voltados para o humor na Bíblia, mas não podemos ignorar que há humor nela, e talvez aqui fique complicado. Afinal, ao afirmar que há humor na Bíblia, isso pode parecer uma grande blasfêmia, mas só parece uma blasfêmia por ainda termos essa visão negativa do riso que nos foi implantada culturalmente há séculos atrás pelo período da Alta Idade Média. Bem, para entender o humor existente na Bíblia, eu vou usar um trecho do livro História do Riso e do Escárnio, do historiador francês Georges Minois, sobre o assassinato do rei de Moabe, Eglon, por Eude. Eude é canhoto, membro da tribo de Benjamim, nome que significa filho da mão direita. Ele é encarregado de levar em mão, direita ou esquerda, o tributo ao rei. Então, fabrica um punhal com 2 gumes que esconde em sua bota direita, para poder retirá-lo com a mão esquerda. Sobre o pretexto clássico de ter uma mensagem secreta para transmitir ao rei, fica sozinho com ele no aposento. Eglon, que em hebreu se assemelha a bezerro, animal que se mata para comer, é grande e gordo. Eude estende a mão esquerda, pega o punhal na perna direita e o enterra no ventre do rei. O cabo entra atrás da lâmina e a gordura se fecha em cima dela, porque Eude não conseguiu retirar o punhal do ventre do rei. Após isso, os servidores do rei pensam que ele se atrasou por estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privado. É inegável que existe um humor proposital nesse trecho. O humor, nesse caso, é utilizado para diminuir os inimigos, e essa era uma forma válida de humor na Grécia, principalmente no período das guerras do Peloponeso, onde as outras formas de humor foram questionadas. Outro ponto em que o riso contra inimigos aparece na Bíblia é quando Elias e os profetas de Baal organizam um tipo de concurso, onde cada um prepara um sacrifício e pede para que seu Deus o incendeie. O sacrifício dos profetas de Baal não é incendiado, não importando o quanto eles peçam ao Deus deles, e Elias debocha deles por isso. Logo depois, o sacrifício de Elias pega fogo, e ele ganha o direito de degolar todos eles. Há também indícios de humor nas falas de Jesus, como no jogo de palavras entre Pedra e Pedro, e expressões enigmáticas como dai a César o que é de César, ou aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Isso não se trata de uma tentativa de pintar Jesus como um palhaço ou de diminuir sua importância e valor. Acredito que ele era um gracejador carismático que conquistava as pessoas com seu amor. Isso se trata sobre como a história moldou conceitos na nossa mente que carregamos até hoje, e acho justo nos perguntarmos se eles estão de fato válidos. Esse vídeo foi baseado em aulas que acompanhei na Universidade Federal de São Paulo e no livro de Georges Minois, História do Riso e do Escárnio. E tem muita coisa que eu não falei sobre a história do riso, mas isso é coisa para outros projetos. Deixem um like, um comentário e compartilhem o vídeo para ajudar o canal. Eu sou o Vanderlei Crispim e isso é só mais um projeto. Is it